Você que é o web designer, está começando agora, como que faz para poder ficar de maneira mais legal possível com a receita? Opa, que é Graciela Neves, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que se interessam por esse conteúdo. É o seguinte, ó, antes de mais nada, antes de começar aqui e falar sobre esse assunto, eu preciso dizer que não, eu não sou contadora. Óbvio, você me acompanha aqui, você sabe que eu sou web designer, entendo algumas coisas e fiz algumas perguntas para minha contabilidade e vou trazer isso aqui para você, tá? Mas o mais importante é sim você contratar um contador de confiança, porque infelizmente tem muito contador que te leva a fazer coisas que não são as mais indicadas, tá? É o seguinte, quando eu comecei e logo de cara o cliente pediu nota fiscal, e aí pode acontecer com você, alguns clientes vão te pedir nota fiscal, tá? É claro que você pode fazer uma RPA, e aí você não precisa ter CNPJ para fazer uma RPA, mas o ideal é que você tenha sim um CNPJ. Por quê? Não sei se você sabe, mas a Receita, ela começou, acredito que ano passado mais ou menos, a cruzar os dados com relação ao Pix. Então, se você começar a receber muitos Pix na sua conta de pessoa física, a Receita vai saber que você está recebendo esses Pix na sua conta, tá? Na sua conta bancária. Todo o sistema bancário, ele é ligado com o Leão, com a Receita Federal, tá? E ela tem acesso a esses dados. Quando eu comecei, eu logo fiz um MEI. E aí eu vou explicar especificamente, assim, o que você deve e o que você não deve fazer, tá? Então eu abri o MEI e daí um tempo eu hoje tenho uma sociedade limitada, uma LTDA, tá? O que acontece é o seguinte, hoje, 2024, a Receita está muito mais rígida e ela vai começar a pegar muito mais pessoas. Pode perceber que até um pouco tempo atrás foi retirado alguns quinais do MEI. O MEI subiu de novo. Então, assim, existe uma parcela muito grande de pessoas que não tem MEI e outras tantas que tem MEI, que estão recebendo mais do que a cota máxima, que não emitem nota, que fazem um monte de coisa e daqui a pouco, mas é daqui a pouco mesmo, pode ver que tem vários contadores já alertando sobre isso, a bomba vai estourar, tá? Com toda certeza absoluta, porque o governo ele deixa de arrecadar muito dinheiro com isso. E é óbvio que o nosso governo atual, ele está atrás de pegar o máximo de dinheiro possível. Que eu não estou falando se eu apoio A ou B, tá? Estou falando a realidade. Então, isso vai estourar a qualquer momento. Então, quanto mais a gente andar na linha, melhor. Eu tenho amigos que são MEI, que já extrapolaram há muito o valor máximo e não mudaram porque o contador falou que não tem problema se não emite nota. E aí que eu te falo que você tem que saber com qual contador que você trabalha. E eu vou te contar a minha história e você vai entender por que também eu estou falando isso, tá? Eu comecei com a Tactus, que é uma empresa muito conhecida mesmo. E na época eu tinha um CNPJ, o mesmo CNPJ que eu tenho hoje. Só que quando eu mudei
de MEI para LTDA, eu tive que pagar uma multa acima de R$1.000, não lembro exatamente quanto, mas acima de R$1.000. E não foi porque eu estourei o total anual do MEI, não foi por isso, foi porque eu estourei o total proporcional do mês. Entendeu? Então, olha só. Eu não sei se o limite hoje continua 72 mil ou 80 mil. Não importa. Vamos supor que seja 72 mil só para as contas, para eu conseguir fazer as contas aqui, tá? 72 mil dividido por 12 meses dá um total de R$6.000. Significa que você pode receber até R$6.000 por mês. Aí, normalmente, a pessoa que é MEI, ela pensa assim, não, eu não posso extrapolar os R$72.000 no ano. Normalmente a gente pensa isso, no valor total naquele período de um ano. Só que tá errado, porque se uma vez que você extrapolar o total anual, ele vai fazer o retroativo ao mês equivalente que você extrapolou os R$6.000. Então, se, por exemplo, vou dar exemplos para ficar mais claro. Vamos supor que você abriu o MEI em janeiro, tá? Você abriu o MEI em janeiro, então você tem uma janela de janeiro a janeiro, beleza? Vamos supor que em novembro você ganhou 74 mil. 74 mil. O certo extrapolou 74, o 72. Eu estou supondo aqui porque eu não sei se o limite é 72 ainda, tá? Mas vamos supor que você extrapolou e ganhou, somado os meses anteriores, 74 mil. Então, a rigor, você tem que evoluir o seu MEI para LTDA, que é o normal que a gente vai para o LTDA, tá? Mas, isso em novembro. Mas se em agosto você ganhou 10 mil, mesmo que você, nesse período todo, não tenha ganho 72, em agosto você ganhou 10 mil. Você vai pagar uma multa, porque em agosto você ganhou 10 mil e não 6. Ou seja, o limite não é anual, o limite é mensal, tá? Proporcional ao valor anual. Então, se no mês X você ganhou mais do que R$6.000, você já tem que mudar para LTDA, mesmo que você não tenha extrapolado o valor do ano. Tá? Então foi isso que aconteceu comigo. Antes de extrapolar o valor máximo, eu já mudei para LTDA. Só que foi exatamente em agosto do ano eu extrapolei os 6 mil. Aí adivinha? Eu tive que pagar uma multa, tá? E foi aí uma multa de mais de R$1.000. Beleza. Dito isso, ok. Aí o que aconteceu? Existe algo chamado de... Como no meu período inteiro que eu trabalhei que eu tive o MEI, eu não emitia um Prolabore. Eu não fazia retiradas de Prolabore. Por quê? Porque o MEI não é obrigado a fazer retiradas do Prolabore, certo? Só que a partir do momento em que você vira LTDA, você tem que fazer a retirada do Prolabore. Tem algo que chama Anexo 5, que é assim, o governo ele faz uma média entre os seus Prolabores anteriores. E aí, quando você não tem, você vai cair nesse Anexo 5. Ao invés de pagar 6% de imposto, você vai pagar 15,5%, tá? Eu não sei explicar exatamente o que é, porque eu não sou contadora. Eu sei que eu passei muitos meses tendo que pagar esse bendito Anexo 5.
e é uma paulada de imposto, é uma paulada. Então, você tem que ter muito cuidado, cara. Você tem que saber muito bem quando você escolhe o seu contador. Daí foi quando eu resolvi sair da Tactus e fui para uma outra contabilidade do Sul, Envel, o nome dela. Eu tô falando nomes para você correr dessas contabilidades, tá? E aí, o que aconteceu foi que eles conseguiram um jeito para que eu não pagasse esse anexo 5, o 15,5%. Só que, no entanto, eles fizeram uma baita de uma bagunça, tá? Eles deixaram de pagar coisas. E aí, você como cliente, você não tem acesso a essas coisas, você não entende, não tem acesso e não sabe o que o contador tá fazendo. Se estiver fazendo qualquer merda, você tá na água, porque você vai ter que pagar coisas que você não tem controle, porque depois a conta chega e aí ferrou, porque é você que vai ter que pagar, ele não vai ter que pagar. Então eles deixaram de pagar a coisa, aí acabaram que a multa, eles que pagaram, porque foi erro deles. Ou seja, saiba escolher o seu contador, tá? Pronto, dito isso, é o seguinte, por que você precisa ter um MEI? Porque, meu amigo, se você ficar recebendo valores na sua conta, e eu ainda vou falar de uma outra coisa, tá? Mas se você ficar recebendo os valores na sua conta PF, na sua pessoa física, você está ferrado com o imposto que você vai pagar. Você vai ter que declarar imposto e você vai pagar uma nota de imposto, tá? E é muito importante você separar a sua conta física da sua conta jurídica. Tenha uma conta jurídica. No Nubank, você pode abrir contas jurídicas gratuitas. Faça a separação, porque senão vai dar merda. Tudo tem que ser separado, tá? Conta jurídica, receba os valores da conta jurídica. Mesmo que você seja MEI, emita nota fiscal, tá? Você não perde nada se você emitir suas notas fiscais, tá? E a pergunta que não quer calar: web designer pode ser MEI? Qualquer computador vai falar com você, não pode, porque não tem KNAI para você responder como MEI. Outros contadores vão falar com você: utilize outros KNAIs e emita suas notas com outros KNAIs. A pessoa que receber sua nota não vai verificar através de qual KNAI que você está emitindo sua nota. E o que eu, Graciela, te falo? Começar pagando imposto é um bocado complicado, tá? Porque você não vai pagar seu imposto. Você vai pagar 6% em cima de tudo que você receber. Você vai pagar, atualmente está R$ 155 Na verdade, não é 155. Se você receber o Prolabore mínimo, que é o valor do salário, tá? Que é o mais indicado, que você receba o Prolabore mínimo, porque aí você vai evitar de pagar imposto na pessoa física e vai pagar um menor imposto também relativo à folha na pessoa jurídica. Então, vamos supor que se você pagar o menor Prolabore, você vai pagar ainda mais R$ 155, dependendo da sua prefeitura, tá? Você vai ter que pagar para abrir o seu CNPJ. Se for LTDA, você vai pagar mais ou menos uns R$1.000. E você vai ter que pagar a contabilidade mensalmente, o que dá entre 250 a 350 reais por mês. Então, meu amigo, a conta fica cara. Ela não fica barata. Você precisa de um alto fluxo de caixa para você conseguir manter isso daí, para você conseguir pagar tudo isso.
Então, para você que está começando, não faz o menor sentido. Então, eu particularmente, se estivesse começando, sim, eu começaria novamente com o MEI, da mesma forma como eu fiz antes, tá? Claro que se corre riscos, mas é um risco menor do que você receber todos os seus valores na conta de pessoa física, receber como pessoa física, tá? Então, o risco é menor. Existe risco? Sim, existe. Porque você não vai estar completamente dentro da lei, tá? Mas você vai estar melhor do que se você estivesse recebendo dentro do seu CPF. E é mais fácil o leão te pegar se você estiver recebendo tudo pelo seu CPF, tá? A melhor coisa que você tem a fazer é procurar uma contabilidade. E a contabilidade que eu recomendo, ela chama... E a contabilidade que eu recomendo é a IEP, tá? A Sara e a Daniela. Elas são transparentes, elas são muito profissionais, tá? E elas são muito corretas. Então, assim, com toda certeza eu indico elas. Eu já passei por algumas, entendo um pouquinho sobre essas coisas para conseguir te recomendar uma boa contabilidade, tá? Vou deixar o contato delas aqui embaixo e entre em contato com elas, elas vão te ajudar, mesmo que você seja MEI. Se você estiver nesse processo, já extrapolou aí os valores do MEI, então procure ela o quanto antes possível, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.